Sabe, geralmente, quando se pega um livro sobre liderança corporativa ou, sei lá, sucesso financeiro, a expectativa é sempre de encontrar algo muito parecido com uma planilha de Excel. Uhum, é aquele cenário super engessado, né? Exato. Um ambiente extremamente limpo, compartimentado, bem árido. Tem lá a coluna do investimento, a coluna do lucro, aqueles indicadores de performance todos. E o autor ali, né, sempre apontando para um gráfico que só sobe. Pois é, dizendo que a fórmula para o topo é puramente matemática e racional. E zero emoção. É que, historicamente, é um ambiente que recompensa muito essa objetividade absoluta, sabe? E pune qualquer tipo de subjetividade. O mercado gosta de métricas que você possa colocar no papel. Tudo bem mastigadinho e quantificado. Sim, tudo que não cabe num demonstrativo de resultados, durante muito tempo foi tratado como distração. Ou pior, como fraqueza mesmo. Só que aí, ao abrirmos as páginas iniciais da obra que a gente vai analisar nessa nossa imersão de hoje, aquela velha planilha de Excel simplesmente desaparece. Desaparece por completo. Em vez de gráficos de rentabilidade, o que surge na nossa frente é uma espécie de altar espiritual. E um altar muito bem acompanhado, diga-se de passagem. Nossa, sim! Porque, por um acaso fascinante, esse altar está posicionado ali lado a lado com um outdoor luminoso de uma clínica de transplante capilar e uma concessionária de carros de luxo. É um contraste muito doido, né? É um cenário que, sendo bem honesto com quem nos ouve, causa um choque térmico imediato. E olha, esse choque não é nada acidental. Essa dissonância cognitiva bem no começo é justamente o que torna o material tão rico. Com certeza. É fundamental para a gente entender os movimentos silenciosos que estão rolando na nossa cultura corporativa e pessoal agora. Então, para quem está chegando agora e nos acompanha, o foco dessa nossa análise é fazer um mergulho profundo nas páginas iniciais, no prefácio e também nos agradecimentos de um livro lançado em 2025. Isso. Os 50 Leis para ser a paz no caos. Exatamente. O subtítulo é E ter sucesso espiritual, mental, físico e financeiro, escrito pelo Gustavo Hohendorf. Que é o criador daquela metodologia, a RCP. Sim, a reprogramação comportamental positiva. E, bom, a nossa missão hoje é tentar decodificar um fenômeno atualíssimo. Como é que a literatura moderna de desenvolvimento humano está conseguindo fundir uma vulnerabilidade espiritual gigante com um pragmatismo de mercado que não pede desculpas por existir? É a busca por um modelo que quer gabaritar todas as áreas ao mesmo tempo, né? Exato. Mas antes de avançar, vale a pena a gente pausar rapidamente nessa sigla que você mencionou. A RCP, a reprogramação comportamental positiva, já dá logo o tom da obra. Não é só sobre ler teorias ali no abstrato. Tem uma aplicação bem prática. Uhum. A proposta é reconfigurar os padrões de hábitos e as respostas neurológicas diárias. A premissa central é que o comportamento dita a realidade. Faz sentido. Mas o que realmente impressiona logo de cara nessa obra é a audácia da fusão que ela propõe, sabe? Porque não esconde o lado comercial. De jeito nenhum. O texto não tenta esconder os negócios sob um véu de tipo falsa modéstia e também não dilui a mensagem espiritual para ficar mais palatável para os executivos de terno e gravata. As duas realidades estão na mesma sala, com a mesmíssima intensidade. Ok, então vamos desempacotar isso desde o primeiro parágrafo, porque a seção de abertura, que ele batiza de agradecimento inicial primordial, já entrega uma quebra de expectativa gigantesca. Sim, é uma paulada logo no início. A obra simplesmente começa com uma negação de autoria. O texto afirma, com todas as letras, este livro não foi escrito, foi recebido. Isso é muito forte. Muito. Ele dá o crédito das palavras para um lugar mais alto, silencioso. Diz que foi um Deus vivo que soprou as ideias na madrugada. A figura ali não é mais a do gênio criador isolado numa cabana, né? Exato, ele se coloca quase como uma antena. Um rádio sintonizado numa frequência divina que apenas captou e transcreveu a mensagem. E olha, o que a gente precisa observar nessa manobra retórica é a desconstrução imediata da figura tradicional do líder inalcançável. Aquele CEO perfeito. Isso. Pensa na literatura de negócios clássica. Ela é todinha construída em cima do ego do autor.
As frases sempre começam com eu fiz, eu conquistei, eu descobri o método infalível. Verdade, o foco é sempre o eu. Pois é, e ao dizer que o livro foi recebido, ele terceiriza a genialidade intelectual. E isso estabelece uma premissa muito fascinante para quem lê. De que a credencial principal não é o currículo impecável dele. Exato, a credencial passa a ser a capacidade de suportar a dor e de se esvaziar. Ah, tem uma frase específica ali que ilustra isso com perfeição e, confesso, é pesada. Ele agradece a Deus por, abre aspas, quebrá-lo só para depois usá-lo. E as próprias dores são chamadas de berço de cura. É uma exposição bem crua. Demais. E isso me levanta um questionamento crítico aqui. Essa entrega emocional total, essa admissão pública de ter sido quebrado. Isso está realmente virando um novo padrão no mundo da liderança, principalmente na liderança masculina? É uma excelente provocação. Porque, durante décadas, a regra de ouro do mundo corporativo era trancar as fragilidades no porão, engolir o choro e bater meta. Só que a resposta para isso exige olhar para o custo financeiro e humano daquele modelo antigo. A velha guarda pregava a invulnerabilidade o tempo todo, mas ser invulnerável custa muito caro. A conta chega, né? Chega e é alta. Um líder que não admite fraqueza é um líder que esconde erro, ele esconde até o momento em que a empresa quebra. A falta de transparência sobre o próprio limite mental gera falhas catastróficas nas corporações. Então, admitir o caos interno deixou de ser um defeito vergonhoso. Totalmente. Passou a ser apresentado como o primeiro passo metodológico para uma verdadeira mitigação de risco. É o início da liderança emocional. A vulnerabilidade, por incrível que pareça, virou a métrica mais confiável de força. Nossa, faz muito sentido sobre essa ótica de gestão de crise interna. E o texto ancora essa reconstrução do líder em bases muito palpáveis, começando pela própria família dele. Sim, a figura da esposa. Da Lali. Ela é descrita de uma forma que foge totalmente daquele clichê ultrapassado de a mulher por trás de um grande homem. Ela é posicionada como uma mentora espiritual ali, uma fortaleza nos dias de fragilidade. E tem também a menção aos filhos, né? A Giovanna, o Gustavo e o Leonardo. Tem. E a forma como os filhos são citados revela bastante sobre o mecanismo de motivação dessa obra toda. Ele fala que as escolhas de um líder precisam ter peso de eternidade por causa deles. E logo em seguida, o texto consolida essa ideia, declarando que o livro é a mente, o corpo e o espírito do autor em forma de semente, mas que e essa parte é chave, a colheita pertence ao reino. Essa parte da colheita pertence ao reino me chama muita atenção, porque na prática isso retira o peso do resultado absoluto dos ombros de quem está agindo. Tira aquela pressão esmagadora. Exato. Você faz o trabalho duro, planta a semente, mas o controle final do universo não está na sua mão. É uma abordagem que, sei lá, parece desarmar aquela ansiedade crônica que destrói tantas mentes no meio corporativo, onde todo mundo tenta controlar variáveis incontroláveis o tempo todo. É bem isso. Esse é o mecanismo de alívio psicológico da fé quando ela é aplicada aos negócios. Isso faz muito sentido. Ao transferir a responsabilidade do resultado final para uma instância superior, você elimina o terror do fracasso absoluto. O ego sai de cena. E sobra espaço para quê? Bom, no vácuo que esse ego hipervigilante deixa, surge um espaço para liderar com um pouco mais de clareza, com mais compaixão e principalmente com bem menos desespero. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque a narrativa começa quase nas nuvens, né? Flutuando nessa inspiração divina, nessa entrega incondicional. Sim, bem etérea. Mas o trem de pouso dessa obra é acionado muito rápido. Ela aterrissa no mundo real através do prefácio. O texto introdutório é assinado pela Renata Spalici. Um nome de peso. Para contextualizar o pessoal que nos acompanha, trata-se da vice-presidente da Apsen Farmacêutica, ela é palestrante do TEDx, autora best-seller, enfim, uma executiva do alto escalão de uma indústria bilionária. A simples presença de uma executiva desse calibre, nas primeiras páginas, muda completamente a gravidade do texto. Dá um peso diferente, né? Dá. Toda aquela vulnerabilidade inicial que
poderia soar só como um desabafo místico, ganha instantaneamente um carimbo de validação do mercado corporativo pesado. Mas é aí que eu preciso levantar uma bandeira de ceticismo. Olha só. Nós temos uma VP de uma gigante farmacêutica validando um mapa espiritual para encontrar a paz. Sendo que o mundo dos negócios sempre operou na lógica do lucro acima de tudo. Aquele velho greed is good. O lucro acima de qualquer bem-estar. É a regra do jogo para muitos. Então eu fico pensando, o mercado está tendo uma epifania espiritual genuína ou a galera só percebeu que líderes em colapso mental, dependentes de remédio para dormir e acordar, são simplesmente um péssimo negócio financeiramente falando? Essa dualidade é o coração do momento corporativo atual, sabe? E a resposta carrega um pouco das duas coisas. Mas a base é, sem dúvida, profundamente pragmática. Pragmatismo puro. Sim, a cultura do excesso de estímulo e da cobrança sem fim gerou um caos humano que ficou insustentável. O famoso burnout paralisa operações inteiras, destrói equipe, afunda ações na bolsa. Prejuízo real. Muito real. Então, quando o prefácio destaca que o autor tem 30 anos de atuação em desenvolvimento humano e que ele vive a transformação que prega, tem um reconhecimento bem tático ali. Qual seria a tese central desse prefácio, então? A tese central que a Renata apoia é que o sucesso real exige equilibrar o espiritual, o emocional, o físico e o financeiro. A espiritualidade perde aquele caráter esotérico. E vira o quê? Passa a ser vista como uma tecnologia de sobrevivência executiva. Caramba, é uma mudança de chave muito curiosa. A paz de espírito tratada quase como um ativo no balanço patrimonial, né? Uma ferramenta de otimização de performance. Basicamente isso. E no prefácio ela destaca como é raro ver um homem se colocando com tamanha profundidade e fragilidade nesse meio corporativo. Ela encerra dizendo que a obra é um guia para reencontrar o equilíbrio no meio da bagunça, para a gente ser a nossa própria paz diante do caos. E olha, isso é uma ponte perfeita para o que eu considero a parte mais surpreendente dessa nossa imersão hoje. Os patrocinadores. Exatamente. Porque se a teoria é essa espiritualidade prática, a sessão de agradecimentos aos patrocinadores é a aplicação dessa tese em tempo real. E confesso, é de explodir a cabeça. É o momento em que a proposta conceitual se torna quase visceral ali no papel. Total. Bens de consumo, serviços estéticos, burocracias, tudo isso ganha uma carga de transcendência que a gente definitivamente não está acostumado a ver. Vamos mergulhar fundo nisso então, porque o livro traz uma lista bem extensa de empresas de setores completamente diferentes apoiando a obra. Sim, e esses empresários são chamados de guerreiros. Os patrocínios não são descritos como, sei lá, cotas financeiras ou simples doações. Eles são chamados de tijolos sagrados nessa construção espiritual. O vocabulário muda tudo. Muda. E aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo de novo. Pega o exemplo da Vinci Hair Clinic, que é a maior clínica de transplante capilar do mundo, e tá lá nos agradecimentos. Tá lá. A gente pensa automaticamente, ok, isso é pura estética e vaidade. Chamar uma clínica de implante de cabelo de tijolo sagrado não é forçar um pouco a barra? É a primeira coisa que vem à mente. Não é só uma jogada de marketing brilhante, uma publicidade meio gourmet disfarçada de propósito elevado. Onde que a gente traça essa linha? Olha, é uma reação natural questionar isso mesmo. Mas a gente precisa entender a mecânica psicológica por trás do argumento do livro. Como assim? Historicamente, a vaidade masculina sempre foi um baita de um tabu. Era tratada como futilidade, algo com que líderes sérios não deveriam perder tempo. O que o texto faz ali não é só um truque de marketing. É uma reframatização psicológica bem profunda. Reframatização do que exatamente? A obra argumenta que o transplante capilar faz pela maturidade e segurança do homem o que o silicone fez pela autoconfiança da mulher. A perda de cabelo, na psicologia de muitos homens, está ligada a uma perda de vitalidade, de poder, de presença executiva. De se sentir envelhecendo e perdendo a força. Exato. Quando a clínica devolve essa imagem no espelho, ela não está apenas costurando fios de cabelo, sabe? Ela está, na visão do livro,
devolvendo o poder pessoal necessário para que esse líder exerça o propósito dele no mundo. É alinhar a casca física ao estado de espírito. Nossa, é impressionante como ele conecta a insegurança biológica com a performance de liderança. E a ginástica retórica não para por aí de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Tem o grupo LHG, por exemplo, que atua no ramo de motéis. Na superfície, um motel é um serviço extremamente prático e carnal, mas a descrição afirma categoricamente que eles não vendem estadias, vendem experiências de acolhimento, sofisticação e propósito. É uma visão bem diferente do habitual. Demais, os motéis são descritos como espaços de renovação, onde quem busca hospedar a paz encontra um reflexo. E o mesmo mecanismo é aplicado às concessionárias de luxo, como a Land Hill e a GAC Hill. Poxa, estamos falando de máquinas pesadas e caras, como um Jaguar ou uma Land Rover. E a justificativa ali é que a mobilidade sustentável e esses carros representam conduzir a vida com excelência, que é tecnologia com alma e responsabilidade pelo futuro. Sabe o que a gente está observando aqui? É o capitalismo consciente levado à sua potência operacional máxima. Como assim? Existe uma crise de significado enorme na sociedade hoje. As pessoas estão saturadas de transações que só começam e terminam ali no cartão de crédito, sabe? Sim, aquela coisa vazia do consumo pelo consumo. As marcas sabem muito bem disso. E elas estão desesperadas para atrelar os produtos delas a grandes narrativas. Sejam heróicas ou espirituais, o que o autor fornece para essas empresas, seja para o motel, para a clínica ou para a concessionária, é um vocabulário emocional. Um sentido para existir. Exato. Ao consumir ou apoiar essas marcas, você meio que elimina a culpa do consumismo puro. O cliente sente que está se alinhando a instituições que promovem a ordem e a paz no meio do caos moderno. Essa necessidade de ancorar a vida material num propósito maior me leva para o ponto que me arrancou uma risada muito sincera durante a leitura. E deixo claro que não foi por desrespeito de forma alguma, mas pela pura genialidade de ressignificação mesmo. Sei bem do que você está falando. Eu estou falando dos agradecimentos a Rove Telhas e a MKP Contábil. A analogia que me vem à mente é tipo, sob a ótica desse livro, alguém sai de casa numa terça-feira chuvosa para comprar material de construção ou para lidar com aquelas guias terríveis de imposto, os DARFs da vida. Aquele pesadelo burocrático. Pois é, e aí a pessoa volta para casa com uma revelação existencial, porque a Rove Telhas não fornece apenas cerâmica, ela fornece alicerces para sonhos e segurança. E a contabilidade da MKP deixou de ser planilhas tributárias chatas para se tornar uma contribuição espiritual. Até a blindagem de carros ganha um peso diferente, né? Sim, a blindagem de vidros da PS Max virou uma metáfora literal para a blindagem da mente e da alma. Eu fico me perguntando, como que negócios tão absurdamente mundanos e burocráticos conseguem se encaixar nessa narrativa toda? Eles conseguem porque a alternativa a isso é o niilismo. Verdade. A vida adulta é composta na sua esmagadora maioria por tarefas mundanas. Pagar imposto, consertar telhado, ir ao banco, ficar preso no trânsito. A rotina mastiga, gente. Mastiga. E se não houver uma forma de ancorar essas obrigações burocráticas num sentido maior, a existência inteira se reduz a um mero gerenciamento de logística exaustivo. Você vira só um administrador de boletos? Exato. O que se faz nessa sessão de agradecimentos é, na verdade, sacralizar o ordinário. O livro demonstra que o sagrado e o material não são mundos separados por um muro gigante. Eles coexistem. Sim, existe a proposição de que é possível ter um escritório contábil e, através da ética ali, da precisão, você está exercendo um propósito superior. Você pode vender telhas e estar, de fato, protegendo os sonhos e o espírito de uma família. Isso costura de forma muito elegante a promessa central da capa. O título promete sucesso espiritual, mental, físico e financeiro. E as páginas de agradecimento provam que o autor não separa a vida nessas gavetas herméticas. Tá tudo interligado. Não tem mais a gaveta da meditação matinal, completamente isolada da gaveta da reunião de metas das 2 da tarde.
Tudo foi jogado em cima da mesma mesa. Seja a Eve, com foco em saúde e bem-estar, a HealthPlast, trazendo produtos sustentáveis, ou até a Confra Business, que transforma aquele velho e frio networking num encontro real de propósitos. Todos fazem parte da mesma engrenagem ali. E essa é a síntese de uma nova visão de mundo corporativo que rejeita a fragmentação. O modelo antigo já era. Totalmente obsoleto. Aquele individualismo focado em números a qualquer custo se mostrou doentio. A ética corporativa proposta aqui é baseada na integralidade. Você não precisa abandonar a vida na cidade, largar um emprego e ir para um mosteiro no topo de uma montanha para alcançar algum nível de iluminação. A iluminação acontece no meio do trânsito. Exato. A espiritualidade passa a ser exercida de forma ativa e urbana, na forma como os negócios são fechados, no jeito que o corpo é tratado e no respeito com o qual o dinheiro é gerido. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Seja para um executivo que está ouvindo a gente e se preparando para liderar uma equipe de centenas de pessoas amanhã cedo, ou para alguém que está simplesmente tentando organizar o próprio caos doméstico depois de uma semana exaustiva. É para todo mundo, no fim das contas. Sim. Essa dualidade que desempacotamos hoje é uma verdadeira aula de adaptação cultural. A gente se deparou com um autor que começa a narrativa abrindo o peito, admitindo fragilidade, chamando a dor de berço de cura e se entregando a uma força invisível. E logo na página seguinte, ele estrutura toda essa entrega com apoio rigoroso de líderes corporativos e negócios milionários. É um mapa bem claro, né? Muito claro. Mostra que a vulnerabilidade não é o oposto de uma liderança forte. Na verdade, a vulnerabilidade parece ser a fundação de concreto da liderança moderna. Precisamente. E eu diria que a lição mais profunda para se extrair dessas páginas introdutórias é a urgência de parar de fragmentar a própria existência. A dor, as quedas e aquele caos interno não significam um fracasso terminal. Dentro dessa metodologia de reprogramação comportamental positiva, eles são, na verdade, o ponto de partida para a reestruturação. O início de tudo. Sim. E o sucesso duradouro exige entender que os 4 pilares, o físico, o financeiro, o mental e o espiritual, sustentam o mesmo teto. Negligenciar a saúde ou as finanças em nome de uma falsa pureza mental é o caminho mais rápido para o colapso estrutural de qualquer ser humano. Um sucesso absoluto que não pede desculpas por abraçar tanto o céu quanto o asfalto. Contudo, essa mistura toda, essa transformação frenética de produtos, serviços, empresas cotidianas, em pontes para uma jornada de iluminação, ainda me deixa com uma pulga gigante atrás da orelha. Imagino qual seja. E eu queria que a gente caminhasse para o encerramento da nossa imersão, refletindo exatamente sobre isso. Olha, a reflexão que fica é indispensável para o nosso tempo. Se hoje a nossa sociedade consegue encontrar significados tão grandiosos e transcendentes em atos de consumo aparentemente tão práticos... Desde a clínica capilar até a telha. Exato! O que isso realmente revela sobre a nossa busca moderna por sentido? Estaremos, talvez, num nível de saturação tão grande que transformamos até a nossa angústia e a nossa busca por paz interior num sofisticado produto de prateleira? Ou será que é o oposto? Pois é. Ou, pelo contrário, será que a gente está finalmente evoluindo como sociedade comercial e aprendendo a injetar alma, significado e propósito verdadeiro em cada pequena transação do nosso dia a dia? Fica o questionamento. Fica essa reflexão profunda para cada um que nos ouve, porque, afinal de contas, como a gente notou logo no começo do papo, aquela velha planilha de Excel, fria, calculista e isolada, não existe mais. Já era. Agora, ela divide o mesmo espaço com o altar invisível e com os outdoors iluminados à beira da rodovia. Vivemos num mundo infinitamente mais complexo, bem mais barulhento e interconectado. Com certeza. E no fim das contas, cabe exclusivamente a nós descobrir como sintonizar a frequência certa para conseguir ser a paz no meio de todo esse caos.